E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estamos? Vamos trabalhar hoje aí as relações das fontes de energia elétrica pelo mundo, a parte 2 agora, né? Vamos falar um pouquinho da segunda parte, visando um pouco mais a estrutura, né? Os tipos de usina, os impactos que elas causam, fatores positivos e negativos, fatores ambientais positivos e negativos também, né? Então é isso que nós vamos estar trabalhando nessa aula, beleza? Então vamos começar aí, mas primeiro temos aquele. Então vamos nessa aí, mas antes de tudo, vamos começar aí com o discurso do nosso querido Lucas Tonon. Bora lá, Lucas, você. Galera, hoje eu acordei aqui, nossa, eu tava congelando, e ainda tive que tomar aquele banhão gelado, nossa, quase morri de frio, e eu pensei assim, nossa, imagina a galera que acorda assim, quer ficar de boazinha no cobertor, assistindo a aula, quase dormindo. A gente precisa dar esse bom dia justamente para quebrar isso, velho, para acordar de uma vez. Por isso que é a importância do bom dia. Eu quero ver todo mundo gritando aqui, gritando para mandar longe esse frio, para ser o bom dia de uma vez por todas, saca? Então vamos lá, quero ânimo, vamos meter aquele bom dia feroz que acorda a vizinha que tá dormindo no fio. E é isso mesmo, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora, valeu. Show de bola, Lucas. Você tá ficando melhor cada dia no discurso, hein? Vai chegar no final do ano aprumado. A formatura vai fazer o discurso, hein? Então vamos nessa, pessoal. Liguem, aumente aí o volume, ligue os microfones e, primeiramente, aquele que não pode faltar, o de sempre, o matinal, salve, salve, calor aqui, frio aí, o de sempre, o tcharará, bom dia! Bom Tá fuck o hino da Rússia? Tá bom, vai. Vocês estão ficando legais. Vamos... Ô, pessoas, vamos começar a trabalhar então? Tomem suas canetas, cadernos, apostila e tudo mais. E vamos nessa, pessoal. Seguinte, nós vamos trabalhar aí a geração de energia elétrica no mundo, a parte 2. Essa parte 2 nós vamos estar puxando um pouco mais para a questão das estruturas que são usadas, né? Que nem nós falamos na parte 1. As estruturas são usadas de formas de usinas que existem no mundo e também os impactos que elas causam, positivos e negativos, tá? Lógico que nós vamos ressaltando o que é melhor ou mais visado para o vestibular, beleza? Então, começando aí, pessoal. Eu vou começar por essa que é a mais utilizada em todo mundo, por incrível que pareça, né? Para nós brasileiros, falar que uma termoelétrica é a mais utilizada no planeta parece um negócio meio distante, um negócio meio antigo. Mas, na verdade, vocês vão descobrir que elas são as mais utilizadas mesmo, tá? Então, bora lá. Olha aqui que eu coloquei para vocês, ó. As usinas termoelétricas geram energia por meio de queima de biomassa ou combustíveis fósseis. Então, pode ser por biomassa ou combustíveis fósseis. Que tipos de combustíveis fósseis são mais comuns no caso dessas termoelétricas? Carvão mineral, gás natural e petróleo. Até aí, nenhuma novidade, está dentro do nosso parâmetro, tá? Então, continuando. O calor proveniente dessa queima transforma a água que existe dentro de um sistema fechado, claro, em vapor, que por sua vez move a turbina. Então, quem move a água, quem move a turbina não é a água quente, sim o vapor que é produzido por ela. Tudo bem? É bem interessante essa parte, ó. Uma das críticas mais comuns a esse tipo de utilização aqui, ó, transformar a água em vapor e etc. para mover a turbina, é o alto consumo de água. Lembrando que esse recurso natural está limitado e é escasso em muitas regiões. Tá? Tem que usar água filtrada? Não. Tem que usar água pura? Melhor, para até conservação do próprio equipamento. Então, o pura, entenda assim, não é água potável, mas é uma água livre de detritos. Você já imaginou uma água cheia de detritos? A hora que evapora, o detrito fica e ele vai acumulando no fundo do gerador e isso pode gerar uma manutenção
indesejada. Então, por isso que eles acabam usando uma água que daria para usar para outras funções nossas, consumo do ser humano. Não necessariamente para beber, mas para outros tipos de consumo. Beleza? Então, a crítica que eles fazem muito é em cima disso. Agora, olha isso aqui que da hora, pessoal, que eu coloquei para vocês. Isso é muito importante que vocês saibam. Ó, um dos piores impactos ambientais possíveis, então, repara, aqui eram críticas, aqui são impactos, tá? Então, um dos principais impactos que isso aí vai causar para o meio ambiente seriam quando os gases residuais do processo são emitidos para a atmosfera, provocando efeito estufa, né, amplificando efeito estufa, que vai gerar lá na frente o aquecimento global. Tudo bem? Então, é interessante que vocês entendam essa parte. É interessante que vocês pensem. Aqui em cima é crítica porque usa água. Um dano ao meio ambiente, sim, tá? E aqui é o impacto que realmente causa, tudo bem? Que seria a emissão de gases poluentes. Eu estou colocando, me restringindo a poucos, por quê? Porque a matéria ela é muito extensa. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar falando de termoelétrica até amanhã, joia? Então, a função é descomplicar para vocês. Então, mais um destaque das usinas termoelétricas para vocês aí, ó. Elas possuem um alto custo de manutenção. Moçada, direto tem que estar trocando peça, direto você tem que fazer manutenção, limpezas de canos, dutos, etc. Tá? É um valor absurdamente alto. Por isso que em países onde a termoelétrica é a principal fonte de energia, a energia é algo, vamos dizer assim, como que eu poderia? É um artigo de luxo para as pessoas. Vamos pôr dessa forma, tá? Para ficar mais fácil. Visto que necessitam constantemente de combustíveis para ser queimados. Então, assim, além de tudo, vai precisar desses combustíveis, da biomassa ou de combustíveis fósseis, para fazer a questão da termoelétrica funcionar. Joia? Então, você ainda fica dependente de um mercado seu, geralmente, né? Porque você vai fazer termoelétrica porque você tem um mineral no seu território. Ou tem países que é tão doido, que ele vai fazer a termoelétrica usando o mineral de outros países. Já pensou se esses outros países cortam o mercado dele? Esse país em questão vai acabar ficando sem energia. Joia? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, por outro lado, elas podem ser edificadas. Então, ó, eu vou tentar passar para vocês algo que seria positivo, tá? Porque para não ficar só denigrindo a imagem, denigrindo, vocês também têm que saber o outro lado, tá? Elas podem ser edificadas praticamente em qualquer lugar, inclusive próximas a centros urbanos, diminuindo o desperdício nas linhas de distribuição. Ó, por que eu estou falando isso? Vamos pegar o caso do Brasil, Itaipu. Itaipu fica no Paraná. A usina de Itaipu não dá 1 kW para o Paraná. Ela manda para todos os estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Bahia, tá? Goiás, Distrito Federal. Ela manda para longe, compartilha energia com o Paraguai, certo? Agora, para chegar até lá, a energia, para andar tudo isso, energia, ela vai tendo o desperdício nas linhas de distribuição. A energia, ela vai se perdendo no meio do caminho. Então, o que é o fator importante da termoelétrica? Você coloca ela perto do centro consumidor. Tem cidades que colocam ela no centro da cidade, próximo ou nas regiões industriais, né? Ou comerciais também. Então, assim, lógico, a cidade vai ficar poluída, vai ter um índice, a taxa de carbono vai ser absurda, né? Mas só que, pessoal, você tem menos desperdício. Então, vamos olhar pelo lado do desperdício de energia e a facilidade que você tem de colocar ela em qualquer lugar. Beleza? Vamos lá. Também pode ser construídas rapidamente para atender demandas emergenciais, a médio e curto prazo. Olha aqui, ó, médio e curto prazo. Não é longo prazo, é médio e curto prazo. Então, o que dá para fazer? Quando o Brasil, por exemplo, eu vou sempre usando o exemplo do Brasil para comparar o mundo com o Brasil, tá? Quando o Brasil tem crise de energia, a primeira coisa que o Brasil faz é ligar as termoelétricas com toda a força. Vamos queimar combustível fóssil, vamos fazer essa energia. Por quê? Porque o Brasil não pode faltar energia. Se faltar energia, imagina vocês
um frigorífico sem energia. Imagina vocês um supermercado sem energia, a parte de frios, a parte de refrigerado. E o prejuízo, e sem contar o prejuízo econômico que vai dar, também o prejuízo jurídico, porque essas instituições vão entrar com processo contra, tá? A companhia de energia por ter perdido todo o material. Então, ainda vai ter as indenizações. Então, por isso que o pessoal aqui no Brasil, assim, começou a chover menos, os rios estão baixando, né? Nós temos os relatos aí da região norte do Paraná, principalmente aí da região entre Biporã, Jataizinho, né? E o rio Tibagi ali, tem gente passando nele a pé, né? Tá dando para passar andando. O rio está extremamente baixo, então isso é muito preocupante, porque o nível das usinas está baixando. E detalhe, o inverno ainda nem começou. O inverno mesmo, que é aquela parte que fica sem chuva, que começa as queimadas no Brasil, etc. e tal. Então, é esse período que vai preocupar. E já está todo mundo já de olho pensando nessa parte um pouquinho mais para frente aí. Vamos lá, então, pessoal? Observem aqui, ó. Essa aqui que eu coloquei para vocês. Pouco mais de 60%, na verdade é 66%, tá? Pouco mais de 60% da energia do mundo é produzida em usinas termoelétricas. Moçada, eu estou falando de 2/3 da energia mundial produzida dessa forma, que polui o ambiente, degrada a atmosfera, usa combustíveis fósseis, também biomassa numa pequena escala, mas usa, tá? Então acaba sendo bem preocupante. Joia? Ó, eu coloquei aqui um esqueminha, né? Eu sei que vocês gostam de tirar print da tela, tal, então eu vou deixar um pouquinho aí para vocês verem. Pessoal, olha só que bacana o esquema. Eu consigo colocar essa estrutura todinha aqui numa área equivalente a menos de meio quarteirão. Eu preciso de metade de um quarteirão ou menos para colocar uma termoelétrica, vamos por assim, né? Uma de boa qualidade, mais moderna, mais tecnológica, para sustentar uma cidade como Londrina, com quase 600 mil habitantes. Então, eu consigo colocar uma termoelétrica para sustentar principalmente essa região central de Londrina, para fazer ela funcionar. Então, se eu quiser pegar uma região mais próxima do centro, não ter desperdício, não gastar com linhas de comunicação de energia, essas linhas de transmissões aqui. Se eu quiser encurtar a distância, eu posso colocar este exemplo pertinho da cidade. Joia? Então, aqui é mais ou menos um esquema de como que ele funciona. Joia? Então, lembrando que nós temos aqui, ó, esse laranja aqui é a caldeira, aqui é a chaminé. Essa chaminé, o processo dela é interessante, tá? Porque o processo dessa chaminé, ele sai, sim, obviamente, a queima do combustível fóssil, tá? Mas só que não tem aqui no desenho, mas tem um outro tipo de chaminé que solta um pouco da pressão, quando está extrema do vapor d'água. Então, esse vapor da água, ele vai sendo também expelido para a atmosfera. Então, você vai ter uma chaminé, né, com uma intensidade menor, mas só que você vai ter uma chaminé de vapor d'água. E você vai ter essa outra aqui que vai soltar os poluentes, tá? Que elas vão funcionar a partir da queima. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, bora lá. Lembrando que depois vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Desculpa. Usina de produção hidrelétricas. Presta atenção, como nós estamos falando de usinas, eu falo da estrutura. Então, a estrutura é hidrelétrica. É desse jeito aqui que escreve, tá? Energia hidroelétrica é energia que vem da água, não esquece. Então, vamos lá. Hidrelétrica é estrutura, é a usina. Hidroelétrica é energia que vem da água. Combinado? Então, partiu. Vamos lá. Nas hidrelétricas, a força das águas, aliada à força da gravidade, movimentam as turbinas. Pessoal, todo mundo atenção. Então, é graças à força das águas e à força da gravidade que as turbinas vão ser movimentadas. Se eu tiver um rio de planalto, que ele é íngreme, caído, encachoeirado, né, com bastante cachoeira, ele vai ajudar no processo? Lógico que vai. Só você parar para pensar no Japão. Tem uma usina no Japão que ela é instalada num rio que ele tem 32 quilômetros de extensão. O rio, né? O rio inteiro, da nascente à foz, tem 32 quilômetros. A usina produz um lago de 1,5 km.
Você fala assim, pô, mas peraí, gera energia? Lógico, é uma usina menor, mas só que ela gera uma energia equivalente às grandes usinas do mundo, proporcional ao seu tamanho. Então, uma energia equivalente. Agora, imagina, por que isso acontece? Porque a água vem da montanha. A água vem com uma gravidade muito forte. Ela vem com uma força muito forte. E aí, essa força vai movimentar a turbina. Força muito forte, ficou demais, hein? É bem forte, por sinal. Tá? Então, vamos lá. Utiliza-se águas represadas. Represadas são águas barradas de rio. Então, são as barreiras, as barragens que a gente vê nas usinas, né, que nós vemos nas usinas. Ou quedas d'águas naturais, como cachoeiras. Tem bastante usinas, inclusive na nossa região, as primeiras usinas usavam da própria força de cachoeira para gerar uma turbina. Então, ao invés do cara aprisionar a água, ele pegava aquela água que caía da cachoeira e fazia girar uma turbina. E dessa saiu uma energia. Olha só que interessante. Isso aí é mágico, né? É bem interessante. Então, nós temos essas duas possibilidades de fazer uma energia hidrelétrica, através de barragens, né, barreiras, e através de cachoeiras. Por isso, as áreas cujo relevo é predominantemente planáltico, né, tem grande potencial hidráulico. Então, assim, se é planáltico, eu poderia até colocar montanhoso, tá, pessoal? Se é planáltico ou montanhoso, tem grande potencial hidráulico. Por que eu não coloquei o montanhoso? Porque a maioria das montanhas, no topo dela é gelo, não é água. Então, você vai olhar sempre uma montanha, você vai ficar vendo aquelas imagens das montanhas, entre aspas, secas na questão de água líquida. Você vai falar assim, pô, meu professor falou que dava para pôr hidrelétrica numa montanha, né? Cadê a hidrelétrica? E mais uma coisa, pessoal, as montanhas, elas também têm um detalhe. Elas estão em constante modificação, são dobramentos modernos. Se construir uma usina ali, é complicado. Eu vou pegar o exemplo dessa do Japão que eu estava comentando com vocês. Quando os sismos, né, quando os abalos vão aumentando a intensidade, significa que vai ter um terremoto na região. Sabe o que eles fazem? Eles esvaziam a hidrelétrica, já que o lago é pequeno, eles conseguem esvaziar a hidrelétrica, por exemplo, em 6 horas. 6 horas eles esvaziam o lago e esperam passar o terremoto. Veio o terremoto, eles verificam toda a parede, toda a edificação. Está sem rachado, está sem trincadura, não trincou nada, não rachou nada, tá valendo? Bora lá então. Aí os caras vão lá, fecham de novo as comportas, né? Aí consegue encher de água rapidinho. O processo de encher demora um pouquinho mais, são 3 dias, tá? Mas só que é muito pequeno. Se eu for fazer isso com Itaipu, por exemplo, lógico, graças a Deus aqui a gente não tem terremoto, mas se tivesse que fazer com Itaipu, o lago ia demorar de 3 a 6 meses, dependendo da época do ano, para ficar pronto. 3 a 6 meses, tá? Então é uma questão absurda. Não daria aqui no Brasil para fazer muito isso. Ou não daria para fazer uma usina do tamanho que nós fizemos. Combinado? Bora lá. Continuando aí, pessoal. Ó, a despeito de ser considerado uma energia renovável, olha aqui, renovável, teoricamente limpa. Então, o que é isso, esse limpa? Não emite poluentes na atmosfera. Tecnicamente, isso é uma mentira, porque emite, né, não um poluente, mas emite um gás que ajuda a destruir a camada de ozônio, que é um outro tipo de poluição, não a poluição do jeito que está sendo falado aqui, ó, não emite poluentes para a atmosfera, ele vai emitir o gás metano, tá? E esse metano vai reagir. Por que tem esse gás metano? A partir de decomposição de matéria orgânica que fica no fundo das barragens, joia? A energia hidrelétrica, uma vez que precise da construção de uma usina hidrelétrica para ser produzida, acarreta alguns impactos ambientais. A saber, quais são esses impactos? Eu coloquei o primeiro aí, ó. Vamos lá? Vamos falar dos impactos das hidrelétricas. Opa, desculpa aí. Muito cuscuz. Vamos lá. Alagamento de áreas. Então, você vai perder muitas áreas alagadas. Destruição de ecossistemas. Fauna, flora e solo. Solo também é um ecossistema, não esqueça disso. Todo mundo só fala fauna e flora. Todo mundo esquece do geógrafo aqui, né? Mas solo também é um tipo, também apresenta um tipo de ecossistema. Extinção de espécies locais. Por exemplo, na construção da hidrelétrica de Itaipu,
tinham espécies endêmicas que só aconteciam dentro da oh, meu Deus, me fugiu, lá em Guaíra, Três Gargantas, não, Três Gargantas é na China, rapaz, Sete Quedas, obrigado, Sete Quedas. Dentro das Sete Quedas, né, tinham espécies endêmicas que só aconteciam ali, naquelas fendas. O que aconteceu? A Sete Quedas foi inundada em Guaíra, acabou com a espécie, tá? Extinção das espécies. Destruição de comunidades ribeirinhas, pessoal, todo mundo atenção, se atente com isso. Como assim? Destruição de comunidades ribeirinhas. Ribeirinhas são aqueles que vivem na beira do rio. Se o rio vai deixar de existir e vai ter um lago, no caso de Itaipu, o lago ele chega a mais de 190 metros de altura, são 196 metros, certo? Que tem ali o lago. Uma profundidade média de Itaipu de 45 metros, o lago. Isso é uma profundidade média, a parte mais rasa com a parte mais funda, tira a média lá, dá 45 metros de profundidade. Quem que danado vai ficar morando no mesmo lugar? A casa do cara vai ficar muito abaixo da água. Tanto é que quando o nível de Itaipu baixa um pouco, as antigas cidades, as antigas construções de cidades começam a aparecer, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Também atrapalha um pouco a questão da população quilombola. Tem muitos quilombolas que vivem junto aos rios, que acabam também sendo os lugares onde eles sempre viveram, historicamente eles viveram, acaba sendo inundado. E terras e comunidades indígenas. Esses principalmente, atenção, nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, eles não são reembolsados, eles não são, como que eu posso explicar para vocês, eles não são compensados financeiramente por terem que sair de forma obrigatória na construção de uma usina. Simplesmente o pessoal pega e fala, você vivia aqui? Pega ele aqui, coloca ele em outro lugar. Fala, você vivia lá, você vai viver cá. Entendeu? É mais ou menos desse jeito. Joinha? E a gente sabe que não é muito assim que funciona, né? Nós temos essa ligeira noção aí. Bom, mais uma coisa aí, ó. Quase 20% da energia elétrica mundial é fornecida pelas hidrelétricas. Importante vocês saberem isso aí. A palavra hidrelétrica vem do grego hidro, que significa água, e do latim electrons, referente ao âmbar. Lembra do âmbar? Aquela rocha lá do Jurassic Park, lembra dessa? Então, que é o, como é que chama? A resina fossilizada, cristalizada, né, que às vezes tem um inseto dentro. Se você raspar ela no pelinho do animal, ela vai mostrar o atrito. Então, ela tem aqui a tradução âmbar, aquele que produz eletricidade. Joinha? Lembra da aula de ontem? Né? Da aula da parte 1, beleza? Valeu. Continuando. Olha que bonitinho aqui. Aqui nós temos uma ideia de como que vai funcionar uma hidrelétrica, certo? Então nós temos o reservatório, que é o lago, né? E aqui nós temos toda a estrutura da hidrelétrica. Então vou deixar vocês tirarem um print aí da tela também, tá, pessoal? Aí nós temos a turbina, vocês vão observar que ela passa com a energia que vem da descida do próprio relevo e também da gravidade, faz com que essa turbina gire e assim vai embora. Pessoal, um relato sempre importante, em Itaipu, por exemplo, quando nós fizemos aquela visita técnica dentro de Itaipu, o cara para um ônibus para 50 pessoas, né, 48 pessoas, ele para o ônibus atrás de uma turbina. Aí a gente sai andando no meio das turbinas lá, são 20 no total, né? Aí nós, sempre duas estão paradas e 18 funcionando. Uma parada do lado do Paraguai, uma parada do lado do Brasil para manutenção. Terminou a manutenção dessa, para outra e funciona, aqui estava parado. E assim sucessivamente, né? E o cara parou atrás da turbina, andou um pouco com a gente, quando ele pede para a gente olhar para trás, o ônibus tinha sumido. Na verdade, não é que ele sumiu, o ônibus estava atrás dessas turbinas, né, de uma dessas turbinas, e ele falou assim que se quisesse ele colocaria outro ônibus atrás, se desse, né, porque não tinha outro ônibus, e ele também esconderia aquele outro ônibus. O negócio é muito grande, muito grande. Uma hélice, por exemplo, dessas turbinas aqui de Itaipu, para vocês terem noção, ela pode chegar a pesar 15 toneladas, o equivalente, no mínimo, a 2 elefantes machos gigantescos, tá? Africanos. Então, assim, isso, uma hélice. Então, imagina o peso, a força que essa água vem para movimentar essas turbinas, tá?
Por isso que o pessoal considera esse formato não tão poluente. Mas só que o pessoal foi descobrindo que, com o tempo, a vegetação, os animais, tudo que fica aqui no reservatório, eles vão se decompondo e soltando gás metano. Joia? Aí teve um cientista que ele até sugeriu, então vamos colocar uma espécie de uma película por cima de todo o reservatório, capturar esse gás metano e usar ele como gás natural. Beleza, se ele conseguir colocar isso em prática, parabéns para ele. Joia? Que seria a solução. Bom, pessoal, olha isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Vamos nessa? Mundo, maiores produtores de energia hidrelétrica em 2014. Vamos lá? China, Canadá, Brasil. Nessa sequência permanece até os dias atuais. Joia? Olha só que interessante, pessoal. O Canadá, ele vai produzir do total mundial 9,6. Os Estados Unidos, 7,1. Mas só que tem um porém. O Canadá tem quase 10 vezes menos população que os Estados Unidos. Então, o que o Canadá faz com essa energia? Adivinha? Vende para os Estados Unidos, certo? Então, ele vende essa energia limpa, né, para os Estados Unidos compra do Canadá. Então, além do Canadá já ser extremamente desenvolvido, ele ganha muito nessa questão de produção de energia. Assim também, o Canadá, na produção de alumínio, ele empata com o Brasil na questão mundial. São os dois cabeças mundiais, né, seguido pela Austrália. E os três vendem para os Estados Unidos também. Já a matéria-prima, transformando da bauxita para o alumínio, né? Como a gente já viu em aulas anteriores. Então, é bem interessante porque o Canadá, mesmo sendo pequeno de população, mas gigantesco em questão territorial, lembrando que é o segundo maior território do mundo, né? O Canadá, ele consegue ganhar muita grana em cima disso. E, ó, só para vocês terem uma noção, tá vendo aqui, ó, TWH. O T é de tera, watts hora, certo? Então, a voltagem em terabytes é do computador. Então, é terawatts por hora. Essa sigla aqui, tá? Para quem quiser saber, vai aparecer direto em exercício, vai aparecer também direto em questões de vestibulares. Então, todo mundo atenção, tá? Nisso aí, tá? É terawatts por hora. Beleza? Olha só o que a China produz, cara. É assustador. Mas só que é assim, lembrando, não é só 3 gargantas. Todo mundo acha que na China só tem 3 gargantas. Não, lá tem muita hidrelétrica, muita. Mas só que para a população chinesa, isso aqui não é nada. Vamos fazer um comparativo aqui com o Brasil? Quantas vezes, mais ou menos, cabe isso aqui do Brasil na China? Algo em torno de 3 vezes e mais um pouquinho? Então vamos arredondar para 3 vezes. Beleza. Comparando a população da China com a população do Brasil, a China tem quase registrado, tá? Fora os que eles não registram, que é muito, são bilhões que eles não registram. Mas vamos contar só os oficiais, tá? 1,4 bilhões. O Brasil tem, vamos dar uma arredondada, 200 milhões. Dá 7 vezes menos população que a China. E os caras produzem 3 vezes mais energia que o Brasil. Então, assim, quem que tá fofo na história? A China ou o Brasil? Na verdade, proporcionalmente falando, é o Brasil. Agora, um destaque que eu quero fazer com vocês aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha aqui, ó. Venezuela na produção hidrelétrica, pessoal. Mas posso contar um segredo para vocês? O Brasil é o grande patrocinador de usinas hidrelétricas na Venezuela. Sempre foi, ajudando no processo de construção. Pô, mas a Venezuela pagava para a gente como? Pagava e paga até hoje com petróleo e gás natural. Como sempre pagou. Como sempre pagou. Tá certo? Nós ajudamos também o processo na Noruega, nós ajudamos o processo da China, nós ajudamos o processo na Rússia, nós ajudamos o processo na Índia, tá, pessoal? O Brasil, ele é especialista nessa questão. Não tem aqui, mas, por exemplo, na América Latina, nós fizemos praticamente em todos os países, pelo menos 2 hidrelétricas em cada país. No Equador, por exemplo, que é um país pequeno, nós fizemos 8 hidrelétricas no Equador. Joia? Essa questão, pô, você fala assim, como assim nós fizemos? As nossas empreiteiras prestaram serviço, trouxeram dinheiro de forma, algumas nós vimos nos jornais, né? Algumas não tão legalizadas, como a Odebrecht, por exemplo, né? Mas nós prestamos o serviço para essa galera aí fora. Combinado? Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou falar um pouco de termonucleares para vocês entenderem aí.
A termonuclear, ela é um pouco mais, como que eu posso dizer? Ela é um pouco mais didática, né? Não dá para explicar com tantos exemplos, porque foge um pouquinho da nossa alçada. Nós temos só 2 aqui no Brasil e uma terceira que faz 30 anos que está para construir e não constrói. Está lá, parado, e quem sabe um dia, né, se Deus quiser não, vai funcionar, né? Que seria a Angra dos Reis 3, tá? A 1 e a 2 estão funcionando bonitão. Vamos lá? Então, as usinas termonucleares produzem energia elétrica pela fissão. O que é fissão, pessoal? É a separação do núcleo do átomo de minérios, como o tório e o urânio. São os mais usados. Tem usinas que usam plutônio também, tá, pessoal? Mas o plutônio ele é meio complicado de você mexer e pode dar problema de explodir um reator, tá? Isso aí é interessante o Juju Nyo, né? Explicar para vocês aí. Fechou? Razão pela qual são denominadas também de usinas nucleares ou usinas atômicas. Então, esses aí seriam os outros nomes que também são aceitos para termonucleares. Joia? Como que funciona? Através do bombardeamento por nêutrons, os átomos liberam grande quantidade de calor. É isso que todo mundo quer saber. Pô, mas como que esse negócio funciona? Simples. Então, os átomos, né, liberam grande quantidade de calor na forma de radiação, que aquece a água e produz o vapor suficiente para movimentar a turbina. Se a gente comparar, né, o vapor produzido pela radiação, você usa bem menos material e ele produz muito. O produto final na produção energética é apenas o vapor da água. Então, uma termonuclear, ela não tem problema nessa parte com a questão de poluição. O resíduo nuclear, que é o problema, quando acaba lá o processo, o resíduo, lembra a meia-vida do resíduo termonuclear? Então, a meia-vida que o material radioativo tem, a cada, sei lá, 35 anos ele reduz 50%. Então, deu 35 anos, ele sai de 100 para 50, depois para 25, depois para 12,5, até chegar num ponto que não está mais funcionando. O que você faz? Você deposita ele no reservatório. Como ele é meia-vida, ele tende ao infinito. Ele tende a nunca acabar. Então, você sempre vai ter que estar estocando. Por isso que quem mexe com termonuclear tem que ter autorização nuclear para poder fazer isso. Como foi o caso do Brasil. Na época que ele instalou essas usinas, eles não queriam necessariamente a usina termonuclear, que era uma usina que ia ser desativada na Alemanha. A gente compra essa tecnologia, né, já bem ultrapassada, mas a gente compra não com a intenção da usina em si, mas pela vontade de possuir a possibilidade de manusear um material nuclear radioativo, tá? A possibilidade e a autorização. Então, a partir daí, o Brasil pode passar a enriquecer urânio, plutônio, né, e o tório também. Combinado? Isso, vamos lá, Davi, continua gritando aí, o Davi tá gritando aqui fora, tá todo vapor danado. Vamos lá. Essa reação acontece no interior dos reatores. Isso é meio óbvio, né? Não vai acontecer uma reação radioativa do lado de fora. O problema é se essa radiação passa para fora. A gente pode lembrar um pouquinho do que aconteceu com Chernobyl, né? Uma falha no reator deu no que deu. Logicamente, né, que tem toda uma história, tudo englobado que aconteceu, mas é assim. Fukushima, no Japão também, 2011, se eu não estou enganado, tá? Março de 2011, foi mais ou menos isso. Você não pode deixar os reatores terem o tal do vazamento. Vazou, o material radioativo ele cai e ele se espalha, joia? Essa reação acontece no interior de reatores e libera muito mais energia. Por exemplo, que é a queima do carvão mineral utilizado nas usinas termoelétricas. Então, em questão de produção de energia, entre os reatores nucleares e a queima de carvão mineral nas termoelétricas, todo mundo prefere as nucleares. As nucleares, elas não produzem de imediato a poluição atmosférica, elas liberam muito o quê? Elas liberam muito vapor, porque elas usam muita água também.
Elas caem naquela questão da termoelétrica, usa muita água, muita água. Angra dos Reis é interessante porque ele tem aqueles riozinhos que caem da serra e passam por dentro da usina. E o riozinho que vem da serra ali do Rio de Janeiro é interessante porque eles vêm com uma água já bem geladinha. Passando por reator, quando ele sai do outro lado, a água já sai numa temperatura natural para quentinha. Lógico que ninguém vai ficar nadando no lugar onde sai ali, porque se der um vazamento radioativo, uma coisa assim, tá todo mundo lascado. Mas essa água ali, ela já está muito perto do mar. Então ela tende a ir para o mar, certo? O lugar onde foi feito Angra dos Reis foi estratégico, é uma região de serra por todos os lados, ela é cercada, a forma tipo um C, assim, né? E ela está bem aqui no meio. Até mesmo por uma eventual explosão ou algo do gênero, se acontecesse, o dano não seria tanto com as questões das localidades mais próximas ali. Joia? Dano radioativo não tem como segurar, pode ser na Lua, ela vai se espalhar. Na Lua não, né? Pode ser em qualquer lugar da Terra, ela vai se espalhar e vai atingir as pessoas. Mas pela questão do impacto da explosão, etc e tal, ali é uma região tecnicamente mais protegida, uma região estratégica. Joinha? Então eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem como funciona, né? Geralmente as termoelétricas, ela tem aquelas abóbodas, aqueles negócios bonitão, redondo, assim, né? Parece umas bolas e tal. É aqui que funciona. As termonucleares, pessoal, elas podem, inclusive, ser instaladas próximas às cidades. Não são recomendadas para fazer isso, combinado? Não é de bom tom e interessante que você coloque muito colado com as cidades, apesar que tem cidades que fazem isso, né? Não só na Alemanha, na França, mas também nos Estados Unidos. O próprio Simpson, né? Que tem aquele negócio redondão, aí tem aquelas chaminés assim, no formato de um vaso. Aquilo ali, para mim, parece um vaso, né? O Simpsons, ele faz uma crítica muito fiel a essa questão de pôr uma usina termonuclear próximo a uma cidade. O desenho, ele se priva muito nisso, né? De fazer esse questionamento e falar assim, pô, por que os caras estão colocando uma termonuclear próximo da cidade? Joia? O funcionamento é todo esse aqui que vocês estão vendo. Joinha, tranquilo? Gera energia. No caso do Brasil, dá menos de 3% do que a gente consome de energia e dá muito gasto, né, se você parar para pensar. E o mais interessante é que a Alemanha se comprometeu até 2022, 2020 qualquer coisa, não estou recordado de data, lembrando que eu sou péssimo de data, né, misturou número, humanas, falha. Acho que é 2022 mesmo, tá? A Alemanha, ela quer extinguir o uso de energia nuclear. Isso é interessante. É um projeto que eles estão fazendo, eles estão reduzindo a cada ano que passa. A França olha para a Alemanha, tipo, com um olhar, meu, o que você está fazendo? Mas só que o da França dá para entender, porque a França, ela vive de energia nuclear, certo? Nós vamos dar já um parâmetro para vocês entenderem melhor. Vamos lá, então, ó. Mundo, maiores produtores de energia termonuclear. Começa pelos Estados Unidos, como a gente estava comentando com você, tá? Aí vai para a França, Rússia, né? Coreia do Sul e China. Acho que até aqui tá bacana. Eu não sei se vocês sabiam, para muitos alunos é sempre surpresa a presença do Canadá, pessoal. O Canadá também produz energia nuclear. E detalhe, a maior parte da energia nuclear do Canadá que ele produz, ele despacha também para os Estados Unidos. Então, toda forma que o Canadá pode mandar de energia para os Estados Unidos, ele manda, tá, pessoal? Estados Unidos bate no Canadá, nos desenhos brinca com o Canadá, falando que os canadenses são isso, aquilo, outro, né? Nos filmes também, tudo de errado, ou vem do México, ou vem do Canadá, nunca dos Estados Unidos, né? Mas é interessante isso porque eles são dependentes de energia. Alguns especialistas falam que se o Canadá parar de mandar energia para os Estados Unidos, o Nordeste dos Estados Unidos tem metade da sua energia quase vinda do Canadá, são 42%, né? E falam que pode gerar um caos econômico global se o Canadá falar assim, não mando mais energia para você, porque não tem de onde os Estados Unidos tirar, certo? Então eles mantêm esse relacionamento de morde e assopra, bate e faz carinho, sabe? É bem interessante. Agora, olha isso aqui, pessoal. Países mais dependentes de energia termonuclear. Aqui, obviamente, eu vou destacar com vocês aqui, ó, percentual de energia termonuclear na matriz nacional. Então,
é a forma de energia mais utilizada no país. Na França, 77,7%, pessoal, em 2016. Esse valor agora, em 2019, que passou, não está confirmado ainda, mas eles falaram que chegou a mais de 80% já. Então, a França já está assim, num estágio absurdo de dependência nuclear. Se um dia falarem assim, temos que eliminar a energia nuclear do mundo, a França quebra, certo? Porque ela não tem de onde arrancar, ela é muito pobre de outras formas de energia, certo? Olha aqui, ó, a Bélgica é um país pequeno, mas só que ela parece, né? Porque mais da metade da energia belga também vem de matriz nuclear. E eu vou contar um detalhe para vocês. A maioria dessa energia nuclear que vem aqui, vem da França, tá, pessoal? Vamos lá? Ó, nós temos a Eslováquia, todo mundo lembra da Eslováquia, leste europeu, bonitão, né? A Ucrânia, Ucrânia, o que tem na Ucrânia? O que teve na Ucrânia, né? Teve um fato histórico aqui com uma usina termonuclear histórica, lembra disso? Estão lembrados? Então, bora lá. A Hungria e a Eslovênia, pessoal, também são dependentes. Até aqui, sossegado, acho que não tem segredo nenhum aí para vocês. Bora lá? Escolhas e impactos. Eu coloquei esse títulozinho porque eu acho que vem bem a calhar, né? Em vez de ficar falando só de impacto ambiental, eu estou procurando a cada um dos que vai passando a gente colocar os prós e os contras, impactos e não impactos, utilização ou não, economia, né? Para ficar mais interessante. O relevo e a disponibilidade de fontes energéticas primárias são fatores determinantes para a escolha do tipo de usina elétrica. Então, assim, se é um lugar que não tem muito rio, ele não vai fazer hidrelétrica. Fato. Se é um lugar que não tem muita energia, matéria-prima nuclear, atômica, ele não vai fazer uma termonuclear. O que sobrou para o cara? Termoelétrica, que é o que acontece na maior parte do mundo. Um exemplo. Em países com grandes jazidas de carvão mineral, por exemplo, em seu subsolo, como é o caso dos Estados Unidos e Rússia, achei bem bacana essa questão dos Estados Unidos e Rússia, né? Vou colocar os dois assim que se adoram, né? É como se fosse álcool e gasolina, né? Não se misturam, mas misturam e assim vai. A escolha quase sempre é por usinas termoelétricas. Por quê? Porque eles têm o combustível fóssil forte, que é o carvão. Além do carvão, eles têm gás natural e eles também têm o petróleo. Vamos lá. Na França, por exemplo, que não possui quantidade suficiente de combustíveis fósseis, mas tem grandes jazidas de minérios atômicos, como o urânio, pessoal. E a geração de energia elétrica é feita em usinas, olha aqui, nucleares, termonucleares. Então, o caso da França fica evidente porque que tem aquela dependência, porque que eles produzem bastante também. Não esqueçam disso. Vamos lá? Olha só aqui, pessoal, que maneiro para a gente dar uma encerrada nessa aula. O mundo, produção de eletricidade por tipo de usina, 1973 e 2014. Vocês vão observar que tem uma ligeira mudança, né, na questão do uso de tipos de energia, menos a termoelétrica. A termoelétrica, tudo bem que aqui era 75%, aqui foi para 66%. Ó, acertei o número. Eu não estava muito lembrado de número, mas deu bom, né? 66% contra 75%. Beleza, você fala assim, professor, diminuiu consideravelmente. Se você parar para pensar, aqui é pouco mais de 2/3, né? E aqui é praticamente 2/3. Então, numa questão mais ampla, não mudou muita coisa. O pessoal continua poluindo, mas o que mudou bastante? Está vendo outras? Olha aqui, ó, 6,3 e antes era 0,6. Esse sim, foi uma mudança significativa, aumentou 10 vezes. Esse outras são fontes que não vão prejudicar o meio ambiente, ou não vão partir de usinas desse tipo. Por exemplo, energia eólica, energia solar, e aí vai, que são as fontes alternativas de energia. Isso é assunto para a aula daqui para frente. Combinado? Olha só que interessante. Hidrelétrica mantém com ali seus 4%, 3,5% de diferença, e o mais espetacular, na minha opinião, as termonucleares, que antes era restrito a um grupo de países, por isso que tinha 3,3%, período de Guerra Fria,
capitalismo versus socialismo, União Soviética versus Estados Unidos, e assim sucessivamente, que você já sabe, né? O bem e o mal, esquerda e direita, e aí vai, tá? Nós temos aqui, ó, o aumento assustador nas termonucleares, tá? Por influência também, pessoal, da possibilidade de você conseguir manusear esses minerais atômicos. Combinado, pessoal? Muito obrigado pela atenção, show de bola, espero que vocês tenham curtido essa aula. Vamos lá. Ô, povo, muito bom, show de bola, aula espetacular, espero que vocês tenham gostado, curtido, aproveitado aí. Tamo junto, pessoal, para o que vocês precisarem, beleza? E qualquer dúvida, pode perguntar, assim que eu ver lá os comentários eu respondo. Deixe seu like, ative o sininho, né? Curtam o canal, curtam os vídeos e estamos aí para ajudar todos vocês. Combinado, moçada? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até uma próxima, valeu!